O problema é que Deus deseja nos usar. A gente quer ser usado por Deus, mas quando Deus nos pede para fazer algo, quando Deus quer nos usar, quando Deus nos revela, a gente está ali buscando o tempo todo, aí Deus vai lá e nos usa. Aí a gente fica com medo, aí a gente quer recuar, aí a gente pensa, será que é Deus mesmo que está falando? A gente começa a temer, a gente começa a se subestimar, a gente tem um pensamento de autodepreciação, a gente acha que nós não somos suficientes, e aí nós agimos muitas vezes como muitos dos profetas agiram, porque o Senhor, eu sou o menor da casa, eu não sei falar, usa outro, chama outro, a gente se atemoriza, a gente fica com medo, a gente quer recuar, a gente quer retroceder. Mais uma vez, que Deus, Ele nos chamou, é porque é Ele que vai nos capacitar. Nós não podemos nos apoiar em quem nós somos, mas devemos nos apoiar no poder de Deus, que justamente se aperfeiçoa onde? Na nossa fraqueza. A paz do Senhor, bom dia! Eu me chamo Laureane Silva e esse é o Devocional da Manhã. O tema do nosso devocional de hoje é Deus escolheu você e você precisa ter certeza disso. A palavra de Deus encontra-se em Juízes, capítulo 6, versículo 14, que diz assim: Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. A gente vê Gideão ali, em meio ao lagar, escondido, mas Deus não vê um homem escondido, amedrontado. Deus vê um homem forte. Deus vê um homem valoroso. Deus vê um homem capaz de derrotar os midianitas. Deus vê um homem que se sujeita ao poder de Deus. Você vê que Gideão ele faz várias provas do Senhor. Ai, Deus me confirma aqui, me confirma ali. E ele vai pela autoridade do Espírito Santo e ele vence. Porque não vencemos pela força do nosso braço, nós vencemos por intermédio do Senhor. Deus, Ele quer me usar, Deus, Ele quer te usar, mas nós precisamos acreditar nisso e ter ousadia e autoridade do Espírito Santo. Por vezes, Deus já me mostrou muitas coisas, por vezes, Deus provou que era Ele, mas eu, sempre amedrontada, sempre com aquele pensamento de que eu sou o menor, Deus. Eu sou o menor da minha casa, o mais pobre da tribo de Manassés, é a minha família. O Senhor estava falando a mim, o Senhor poderia falar com tantos vasos, mas Deus escolheu te usar. A gente tem que ter um pensamento equilibrado quanto a nós mesmos. A gente vê que Paulo, ele fala na sua carta aos Coríntios, ele diz assim, olha, eu sou o pior dos apóstolos, porque eu persegui o povo de Deus. Ele reconhece que ele é verdadeiramente. Mas ele não fica no lugar de, ai, coitado de mim, e deixa esse pensamento, essa crença limitar ele. Se Paulo ele pensa, para ele não tinha jeito, ele não teria edificado tanto a igreja do Senhor como ele tem edificado até hoje através das suas cartas, através dos seus ensinamentos, através da forma que ele se permitiu ser usado por Deus. Ele entendia da miséria humana dele, mas ele sabia que em Cristo ele poderia ser redimido e transformado. É tanto que ele segue falando, mas também não há nenhum outro apóstolo que trabalhasse mais do que eu. Paulo, ele reconhecia o trabalho dele. Então a gente tem que ter esse pensamento de moderação. Não pensar nada a respeito, como diz a própria palavra de Deus, a gente pensar algo elevado do que nós somos, para a gente não deixar que o orgulho venha ao nosso coração, mas a gente também não pode viver uma vida de autocomiseração, achando que Deus nunca vai usar, porque aí a gente pede o agir e o trabalhar de Deus. Você vê que Moisés, ele argumenta tanto que Deus deixa Moisés ir com Arão, que Deus chegar se irrita com Moisés, com a falta de confiança de Moisés. Porque às vezes a gente acha que essa humildade, não é humildade não, gente. E isso não agrada a Deus. Deus quer que sejamos fortes e corajosos e acreditemos que através do poder dele nós vamos vencer. Então nós precisamos buscar ao Senhor e quando ele nos usar, a gente ter certeza que foi ele que falou e ter ousadia e ter autoridade no nome do Senhor
para passar a mensagem que Ele quer à sua igreja. Amém? Vamos orar. Pai, obrigada pela Tua palavra de despertamento. Ajuda-nos, Senhor, a ter esse olhar moderado quanto a nós mesmos. Nos dá autoridade, Senhor, nos dá ousadia para falar rasgado aquilo que Tu queres falar através de nós. Ajuda-nos, Senhor, a buscar isso e a nos humilhar na Tua presença, a buscar a Tua face, para que o Senhor nos use da maneira que Tu queres. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.